Olá pessoal, bom dia. A paz do Senhor, Deus abençoe. E você já deu graças a Deus hoje? Estamos aqui em mais uma manhã de oração e é importante dizer que nós estamos numa série com alguns episódios sobre a vida de José do Egito e sua família. E o nome dessa série, As Capas de José do Egito. Eu quero dizer a você desde já que José recebeu 3 capas diferentes na sua história. Na semana passada, eu anunciei que começaria essa semana, começamos, não é? E ontem você viu, se acompanhou o primeiro episódio, que ele recebeu uma capa de seu pai. E nós vamos dar sequência para saber o que aconteceu com essa capa. A razão dessa capa nós já sabemos, não é? Mas nós precisamos aí de muita atenção e eu quero convidar você a que nós mergulhemos juntos aqui, nesse momento, na Palavra de Deus, porque tem muita coisa boa para nós, tá bom? Vamos lá, Deus abençoe a nossa caminhada. Começamos com Gênesis 37 e vimos que Jacó teve vários filhos, mas teve um que ele mais amava, que era José, e esse levava as más notícias de seus irmãos a seu pai. Nós vimos que Jacó, que é também chamado Israel, amava mais a José do que a todos os seus irmãos. E veja, essa é a razão. Ele era filho da sua velhice. E ele dá então para esse filho uma túnica. Nós vimos isso no nosso primeiro episódio que você assistiu. Os seus irmãos, é claro, passaram a odiá-lo, diz o texto. E você sabe a razão disso. A razão é clara, não é? A preferência do pai. A partir disso, nós ficamos sabendo que José teve um sonho. E o sonho, gente, era um sonho dado por Deus. E é claro que ele contou esse sonho e os irmãos passaram a odiá-lo porque no sonho, de alguma forma, José havia recebido uma informação, uma orientação de Deus que ele seria líder sobre seus irmãos. Os irmãos, por conta disso, passaram a odiá-lo ainda mais, não é? Eles já odiavam e passaram a odiá-lo ainda mais. Ele conta o sonho, não é? Isso está no capítulo 37, você pode ler a partir do verso 6. E depois ele teve outro sonho, e mais uma vez ele vai contar esse sonho. E ele conta também para o seu pai. E o seu pai até repreende. Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe, não é, vamos nos prostrar diante do Senhor? Bom, olha só. O texto diz que seus irmãos ficaram com ciúmes. Isso é importante porque essa palavra ciúme também é vista como inveja. O seu pai guardava no coração. Os irmãos viam isso com inveja. O fato, gente, é que nesse momento José ele começa uma saga difícil porque os irmãos agora começam uma conspiração para realmente matá-lo. Tá? É importante que nós saibamos que o ambiente da família, infelizmente, pode receber as piores tragédias que o ser humano pode produzir. Não se esqueça, o primeiro assassinato foi de um irmão assassinando o irmão, Caim matando Abel na hora do culto, olha só. É verdade, por causa da oferta que um dava e o outro não gostou, e ele foi lá e executou o irmão. Portanto, veja, não é sem razão que nós devemos alertar
que o seio da família pode produzir sentimentos ruins e muito difíceis e até perniciosos, tá? Sentimentos difíceis a ponto de não poderem ser controlados. Teve um momento, isso você vai ver isso, você vai perceber isso em Gênesis 37 ainda, a partir do verso 12, que os irmãos de José estavam no campo e o pai disse: olha, vai lá dar uma olhada nos seus irmãos, veja aqui e você vai me trazer a resposta do que eles estão fazendo. Traze-me a resposta. O fato é que ele foi, e quando os irmãos viram de longe, planejaram uma conspiração. Para quê, gente? Para matar José. Perceba aqui que uma família numerosa agora é o ventre das discórdias, e José, por conta de sua posição, agora está sendo alvo de desejos malignos do coração de seus irmãos. Olha só como eles tratam. Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Eles estão dizendo que José não é seu irmão. Poxa, lá vem nosso irmão, que bênção. Não, lá vem o sonhador. Nós vamos agora matá-lo, olha só. Vamos matá-lo. Vamos lançá-lo numa cisterna e vamos dizer que uma fera o devorou. Olha o plano. Matar, lançar numa cisterna, ou seja, um sepultamento ali improvisado, se é que podemos chamar assim, e vamos contar uma mentira. Uma fera o devorou. E vamos ver então o que é dos sonhos dele. Deus dá a José um livramento através de Rúben. Esse é o primeiro livramento. E Rúben diz o seguinte: nós não vamos tirar-lhe a vida. Não vamos. Nós não vamos matar o nosso irmão. Nós vamos lançar na cisterna aqui do deserto, mas ninguém vai encostar a mão dele. E ele disse isso para livrá-lo. Ou seja, tem aqui o primeiro livramento que José recebeu. José chegou, diz o texto, e olha só aqui o que acontece com a primeira túnica. Eles despiram a sua túnica. Ele está perdendo a primeira túnica que recebeu, a primeira capa. A capa que José recebeu de seu pai. Ele perdeu por imaturidade, ele perdeu pelo erro de seu pai, ele perdeu pela inveja de seus irmãos, e agora ele não tem mais a túnica. O texto diz que eles lançaram na cisterna, e a cisterna estava vazia. Esse aqui é mais um livramento da parte de Deus. Estava vazia. Não havia água, ou seja, ele podia ter morrido afogado, ou ele poderia ter uma hipotermia no deserto, na parte da noite, muito frio. Você imagina dentro de um lugar cheio de água, certamente ele teria morrido de hipotermia. Bom, nós já vimos aqui 2 livramentos da parte de Deus na vida de José. O primeiro livramento é que ele poderia ter morrido, os seus irmãos logo teriam assassinado se não fosse Rúben, o irmão mais velho. E agora, o segundo livramento é uma cisterna sem água. Veja, às vezes, gente, nós precisamos de uma cisterna cheia de água, porque a gente está com sede. Mas, às vezes, nós precisamos de uma cisterna que não tenha água. Olha só que coisa interessante. Quem vai dizer se tem água no poço ou se ele está seco é Deus. Porque Deus sabe quando nós precisamos do poço cheio ou do poço seco. Deus sabe quando nós precisamos de uma provisão ou quando nós precisamos também que essa provisão não esteja lá. Deus sabe quando nós precisamos daquilo que vai nos manter vivos. E José está recebendo isso da parte de Deus. Perceba que José está recebendo da parte dos seus irmãos ira, conspiração, ódio, vingança
Mas veja, Deus está com José. Apesar dele ser aqui um menino inexperiente e ainda com muitas dificuldades de entender o que Deus estava fazendo, mesmo assim, o Senhor está investindo na vida de José. Mas veja, há um terceiro livramento, tá? Uma terceira instância de livramento. O texto diz que seus irmãos se sentaram para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas. Grave esse nome aqui, ismaelita. Os ismaelitas vinham de Gileade. E o texto diz que eles estavam indo para o Egito. Aí entra um outro irmão, Judá. Esse irmão é muito importante, tá? Judá falou para seus irmãos: de que nos serve matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Ele bola um projeto. Vamos vendê-lo a esses ismaelitas e não encostaremos a mão nele, pois ele é irmão, ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos escutaram. Então veja, os ismaelitas estão vindo. Só que o texto diz que quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo subir da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata. Olha só, eles viram de longe uma caravana dos ismaelitas, mas quando chegaram, negociaram com os midianitas. Quem são os ismaelitas e quem são os midianitas, gente? E os ismaelitas, olha só que coisa, eles são descendentes de Abraão por Ismael. Ismael é filho de Agar, ok? Agar é a serva de Sara, que teve o primeiro filho de Abraão. Os midianitas também são filhos de Abraão. Então, eles também são filhos de Abraão. Só que não por Agar. Eles têm agora a descendência pela última esposa de Abraão, que é Quetura. Então veja, José está sendo vendido por parentes. Perceba aqui que José, ele também é descendente de Abraão por Sara, tá? Porque vem por Ismael. O fato é que você tem ali descendentes, irmãos, vindo dos ismaelitas, ou seja, de Ismael. Você tem os midianitas vindo de Quetura. E você tem ali os descendentes de Jacó. Bom, José está sendo vendido por seus irmãos de um lado e por seus irmãos de outro. Então estão ali os filhos de Sara, os filhos de Agar e os filhos de Quetura. Todos eles estão envolvidos para vender José. Perceba que os ismaelitas fazem o frete e os midianitas fazem a negociação. E agora, os israelitas estão vendendo o seu irmão para os ismaelitas e para os midianitas. Que coisa, hein? É uma conspiração, quando a família inteira está se voltando contra José e ele está sozinho. Perceba que essa era uma estratégia de Deus para que ele chegasse ao Egito. Diante disso, gente, vamos dar aqui uma pausa. É importante que a gente saiba que, diante de tanta dificuldade nessa história, Deus nunca perdeu o controle. Infelizmente, em muitas famílias, os sentimentos são suscitados das piores maneiras. Infelizmente, nós percebemos quando a inveja toma conta, quando a avareza toma conta, quando os ciúmes, eles tomam conta, os relacionamentos eles são quebrados. A falta de amor, a falta de temor a Deus, tudo isso faz com que a família
ela se quebre no meio. Mas nós sabemos que na história de José, mais adiante, nós perceberemos a graça de maneira ainda mais evidente. Você viu 3 livramentos aqui. Eu quero dizer a você que Deus sempre dá a nós o livramento necessário no momento em que precisamos. Quem sabe você está passando por um momento difícil, um momento, quem sabe até de perseguição, e eu não quero aqui suscitar em você nenhum tipo de teoria de conspiração contra os seus, mas infelizmente muitas ameaças elas são reais. Muitos relacionamentos são realmente destruídos e aqueles que deveriam se amar se odeiam. Aqueles que deveriam cuidar querem longe. Mas Deus é gracioso. Deus é poderoso para fazer com que tudo isso seja apontado para um futuro que nem sempre se espera por conta de tanto desespero. Mas Ele tem o poder nas mãos de trazer esse futuro diferente porque Ele é eterno. E eu quero orar por você agora. Quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa, orar pela sua vida, orar pelos seus projetos, pedindo ao Senhor que abençoe a tua vida e o teu coração. Vamos fazer isso agora. Deus nosso Pai, nós te pedimos direção, misericórdia sobre a nossa vida. Nos dá, Senhor, o direcionamento. Nos dá, meu Deus, da instrução daquilo que devemos fazer. E eu peço pelas famílias, peço a Deus pela família desta pessoa que está assistindo agora. Peço a Deus que o Senhor abençoe a casa, os relacionamentos, que o Senhor, ó Deus, quebre as correntes da discórdia, do ciúme, da inveja. Estabelece com a tua palavra, ó Deus, a tua presença, a mudança no caráter. Ó Deus, faz tudo isso para a tua glória, nós te pedimos. E que essa palavra seja uma palavra de consolo aos corações. Pedimos, ó Deus, que Cristo seja o nosso refúgio, Ele que foi traído pelos seus, Ele que foi rejeitado e Ele que foi morto por nós. Nós pedimos que ao olhar para Cristo, sejamos, Senhor, fortificados, fortalecidos e munidos de esperança. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz, um dia mais que abençoado e até amanhã, se Deus assim permitir, tudo bem? Fique comigo aí, nos próximos episódios muitas coisas boas vão acontecer. Deus te abençoe.